O dia 27 de janeiro foi escolhido como uma data para lembrar da libertação do campo de extermínio de judeus em Auschwitz, na Polônia, onde somente naquele campo mais de 1 milhão de pessoas foram exterminadas, literalmente exterminadas por nenhum tipo de crime. Tem um fato interessante: na entrada de Auschwitz I, que foi um dos primeiros campos de concentração nazista, no portão tinha a seguinte frase: Arbeit macht frei. Eu tenho que ler aqui para poder tentar pronunciar direitinho. Arbeit macht frei, que significa trabalho liberta. Os nazistas se apropriaram desse título, que é de um livro que foi escrito por um alemão em 1873, com o intuito de, na minha opinião, utilizar como um sarcasmo macabro, mas ao mesmo tempo tentar encorajar os judeus que estavam chegando naquele campo de concentração, que caso eles trabalhassem duro, que eles teriam a sua liberdade garantida. Quando, na verdade, todo mundo sabe que não foi nada disso que aconteceu. A Segunda Guerra Mundial acabou culminando com 6 milhões de mortos, na verdade 5,8 milhões, algumas pessoas questionam e aceitam 6 milhões de judeus que foram mortos em um extermínio conhecido como Holocausto. A maioria dos alemães apoiava o regime nazista. E de que forma? Através da propaganda, o governo nazista conseguiu convencer os alemães de que eles estavam fazendo a coisa certa, que aquele totalitarismo era preciso e era necessário para uma mudança positiva da nação. Muita gente contesta o fato dos nazistas terem seu lado socialista e os acusam de serem um partido totalitarista de direita, o que é totalmente equivocado. Mas esse ponto até não é o foco desse meu vídeo. Eu queria dizer o seguinte: a propaganda que é o mais pesado. Até o último momento, vocês veem, no portão de Auschwitz tem uma propaganda para os judeus que estavam chegando ali imaginarem que a coisa fosse totalmente diferente. Como que a propaganda é capaz de influenciar as pessoas, né? Nós vemos hoje pessoas carregando bandeiras da União Soviética nas ruas, até do Brasil, pessoas vestindo vermelho com orgulho e vestindo camisetas de genocidas, de fascínoras, como Che Guevara, defendendo regimes totalitários como o cubano, defendendo regime totalitário, pasmem, como da Coreia do Norte. Eu vi um vídeo poucos dias atrás de um cara defendendo o regime da Coreia do Norte, que é um regime totalitário e que extermina qualquer cidadão que for contra esse totalitarismo. As pessoas não têm o mais importante, que se chama liberdade. Então, a propaganda marxista no mundo inteiro hoje, ela transforma pessoas inteligentes em idiotas, em imbecis, que são incapazes de enxergar que estão sendo manipulados para depois serem fuzilados, literalmente, por um regime totalitarista. Eu falo do Brasil agora, como que as pessoas não conseguem perceber que existe uma manipulação maciça, uma propaganda absurda vinda por parte de subcelebridades e canais de televisão que foram capazes de defender um ladrão, bandido e narcoterrorista e colocar esse cara de volta na presidência da República do Brasil. Existe uma parcela gigantesca da população brasileira que está achando isso a coisa mais normal. Eles enxergam uma Suprema Corte brasileira trabalhando de forma ditatorial como uma situação normal. A apropriação dos nazistas para a frase "o trabalho liberta" é o que está sendo feito hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, com a palavra democracia. Existe uma apropriação da palavra democracia para que as pessoas passem a acreditar que esses
ditadores em formação, nada mais querem do que a liberdade do povo através da democracia e o Estado Democrático de Direito, como diz aquele projeto de nazista careca, que comanda, de certa forma, a Suprema Corte brasileira. O Alexandre de Moraes não merece o mínimo respeito, assim como nenhum outro membro da corte. Cita-se Carmen Lúcia, Fachin. Eu tenho nojo de falar o nome deles, nojo, porque são projetos de ditadores. Eles trabalham por um mal maior, eles são comandados por um esquema maior. E quando esse esquema tomar forma e tomar o poder, esses caras são os primeiros no pelotão de fuzilamento, porque eles vão querer cobrar e falar assim, pô, eu te ajudei a mudar o sistema, agora nós já temos aqui o Lula governando, o PT vai ser o eterno partido do Brasil, e eu acho que eu exijo, eu mereço um respeito, eu mereço ser o próximo presidente. Fuzil na cabeça. Assim aconteceu na União Soviética, assim aconteceu com todos os países comunistas. De volta para a propaganda. Como podem as pessoas apoiarem um sistema que assassinou mais de 100 milhões de pessoas ao longo da história? Fala-se muito do nazismo pela atrocidade, a forma como eles cometeram os crimes, mas ninguém, propaganda nenhuma, divulga o fato dos soviéticos, dos comunistas ao redor do mundo inteiro assassinarem de forma cruel milhões de pessoas, tentando implantar um sistema que todo mundo sabe que é falido, que não funciona, que é uma ditadura. Dessas 100 milhões de mortes do comunismo, existem estudos que afirmam que 50% dessas mortes foram por fome, assim como foi o Holodomor na Ucrânia. Pergunta para qualquer ucraniano o que ele acha do comunismo. Assim como você pergunta para qualquer polonês o que ele acha do nazismo e do comunismo. Eu já tive a oportunidade de conversar com poloneses aqui nos Estados Unidos, com tchecos. Os poloneses me afirmaram que o comunismo foi pior, porque o comunismo, além deles nos matarem, eles queriam matar a nossa cultura, a nossa língua, a nossa religião e a nossa forma de pensar. Os nazistas levavam para o campo de concentração e exterminavam. Os comunistas não. Se eles pegassem vocês falando em polonês, vocês iam ser mortos. Vocês tinham que falar em russo. Se eles pegassem vocês rezando o cristianismo, vocês iam ser mortos, porque deveriam ser cristãos ortodoxos da forma soviética. Ou seja, totalitarismo. Quando eu vejo um imbecil com a camisa do Che Guevara, e eu já fui um desses caras, eu assumo, a pessoa é incapaz de imaginar que só em Cuba, desde a tomada do poder pelo general Castro, foram mais de 11 mil mortos em pelotão de fuzilamento. Che Guevara era um exímio exterminador de negros, de homossexuais, de qualquer pessoa que fosse contra o regime. Eu moro na Flórida, eu vejo a quantidade de cubanos que vivem aqui e que abominam o comunismo. Por quê? Porque viveram o problema. Então, o que acontece com o brasileiro quando ele carrega uma bandeirinha soviética na mão? É pior do que carregar uma bandeira nazista. Não que carregar uma bandeira nazista seja alguma coisa que vá trazer algum mérito para essa pessoa. Muito pelo contrário, ela deveria ser fuzilada também. Mas carregar uma bandeira soviética é a mesma coisa. Procure se informar. Stalin, Kim Il-sung, Mao Tse, Ho Chi Minh, Pol Pot, Fidel Castro, enfim, tantos outros. Vejam o que o regime totalitário desses caras fizeram ao redor do mundo. Acordem. É preciso entender um pouquinho que vocês estão sendo manipulados. Desliga essa merda de televisão. Para de escutar subcelebridade. O sujeito que assiste um Big Brother Brasil, ele não merece respeito nenhum, porque ele está assistindo um circo de horror. O imbecil que ouve uma cantora que representa as brasileiras, que faz videoclipe pagando boquete em favela. Vocês querem meu respeito? Vocês têm meu desprezo total e absoluto. Eu desprezo o socialista, eu desprezo o comunista, da mesma forma que eu desprezo um nazista. É isso.